Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Ronaldo Souza e você está no canal que criamos para apresentar e discutir temas variados relacionados à gestão de empresas. Este é o quarto vídeo da série onde temos tratado sobre a LGPD. Nele, trataremos sobre a jornada do setor de marketing e vendas para se adequar e promover as compatibilizações necessárias para atender à segurança de privacidade que prevê a lei. Aqui, claro, para os seus clientes e prospectos. Para começarmos, é necessário revisitarmos alguns preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiro, que ela não é uma entidade exclusivamente brasileira. Muito pelo contrário, ela é um espelho da lei europeia e surge com o objetivo de disciplinar a captura, o uso, a guarda e o descarte de dados de pessoas físicas, aquelas com CPF, as pessoas naturais, como bem define a lei. Independente desses dados serem capturados de forma eletrônica ou de forma física numa folha de papel. Nesse vídeo, nós trataremos especificamente das empresas que capturam ou que manipulam os dados de forma eletrônica por meios de sistema. Para iniciarmos a jornada do setor de vendas e marketing no cumprimento da LGPD, é necessário observar se a sua empresa tem clientes que sejam personificados como pessoas naturais. Mas também é importante observar que os dados dos sócios das pessoas jurídicas, eles precisarão ser preservados, principalmente quando as equipes de vendas são responsáveis por preenchimentos de fichas cadastrais, sejam eles, como eu bem tenho falado, de forma física ou eletrônica, porque quando se preenche de forma física, você vai ter inclusive um outro passo para uma outra pessoa fazer o input desses dados no meio eletrônico. Além disso, é muito importante ter atenção com as ações do marketing digital, onde se busca acessar dados de pessoas naturais para imprimir uma abordagem mais de guerrilha. Eu tenho falado aqui que a LGPD ela vem para nos lembrar que os dados das pessoas naturais pertencem a elas, pessoas, e não às empresas. E que as empresas, por isso, elas precisam empreender, elas precisam desenvolver mecanismos de controle para dar sustentação à segurança dos dados de identificação, ou então aqueles que a lei define como os dados que identificam ou que podem levar à identificação de uma pessoa. E como sempre eu tenho feito aqui nos vídeos, essa definição, esse conhecimento de dados que identificam e dados que possam levar à identificação, eu vou exemplificar. Os dados que identificam uma pessoa são, por exemplo, os dados que constam do documento pessoal. Já os dados que podem levar à identificação de uma pessoa são, por exemplo, o IP do computador que ela usa, ou o carro, ou melhor, a placa do carro que ela utiliza. Eu espero ter conseguido fazer aí você compreender essa distinção entre o que são dados que identificam e dados que levam à identificação das pessoas naturais. Isso é muito importante para que você possa orientar as políticas de controles do setor de vendas e marketing. Outros elementos a serem disciplinados são os que norteiam as relações do setor de vendas e marketing com prestadores de serviços que acessam dados de pessoas naturais pertencentes à empresa, sejam eles clientes, prospects ou até mesmo os vendedores. Dessa forma, os contratos precisarão ser revistos para poder incluir cláusulas que preveja a preservação da segurança de privacidade.
E esse mesmo raciocínio, ele deve ser estendido a todo e qualquer tipo de prestador de serviço que possa acessar dados dos clientes. Os dados capturados no dia a dia da empresa, eles precisam ser manipulados de forma segura, sejam em plataformas ou então em procedimentos que possam garantir a segurança da privacidade do cliente, seja em relações B2B ou em relações B2C. Não importa o tipo de relação, o que é relevante aqui é o tipo de pessoa envolvida nessa relação. Por isso, se a sua empresa trabalha com força de venda própria ou terceirizada, ou ainda se trabalha com representação, todos esses contratos eles precisarão ser revistos, sejam com o profissional, né, o seu colaborador, seja com o seu terceirizado, ou mesmo com a empresa com a qual você tem um contrato de representação. E tudo isso ele precisa ser feito para que cláusulas que garantam a segurança de privacidade sejam incluídas nesses contratos e assim você possa resguardar os dados dos teus clientes, dos teus vendedores, que você possa estar de acordo com o que prevê a lei. E todos devem ser treinados, todas as pessoas envolvidas, todas as pessoas que irão ter acesso a dados de pessoas naturais, elas precisam ser treinadas. Como elas devem manipular os dados, né, das pessoas naturais de acordo com o que prevê a lei. As ações de prospecção de cliente ou outboard, elas precisam ser disciplinadas, elas precisam ter seus processos revistos e readequados, observando a letra da lei. A aprovação desses procedimentos, eles precisam passar por um crivo, seja de um setor jurídico, seja do encarregado de dados da empresa ou de PO, não importa como a sua empresa chama essa figura que a LGPD prevê que ela deve existir, seja como um funcionário ou seja como um prestador de serviço, mas é muito importante que ela dê o aval em todos esses procedimentos, em todas essas adequações de processos. As atividades de marketing digital, onde se aborda consumidor final ou representante de uma empresa, né, um diretor, um comprador, e que você precisa fazer uma ação de abordagem, de prospecção com essas pessoas, elas precisam de parâmetros que não permita que nem a empresa, nem os seus colaboradores ultrapassem os limites da legalidade, preservando os dados das pessoas físicas com os quais ele lida. Ter todos esses processos mapeados e disciplinados são pré-requisitos legais, pois comprova as ações que a empresa tem tomado para se resguardar e para resguardar os dados dos seus clientes. E tudo isso é muito importante para que a empresa ela possa minimizar ou mesmo se preservar em casos de vazamentos de dados, independentes deles serem de forma, né, acidental ou com dolo. Independente do tipo, é muito importante que a empresa se resguarde e assim o gestor da área comercial ele desenvolverá políticas junto com o pessoal, né, junto com a turma do RH, com a turma do setor jurídico. Ele deve desenvolver políticas que preveja o atendimento das exigências da LGPD e assim ele possa desenvolver nos sistemas com os quais ele trabalha, junto com o setor de TI, ele possa desenvolver mecanismos para viabilizar essa política e assim assegurar que aquilo que foi aprovado pelo setor jurídico, que foi aprovado por um encarregado de dados, ele seja implantado, ele seja executado dentro do sistema da empresa. É indiscutível que um novo modo de continuar as atividades de comunicação e prospecção ativa precisa ser desenvolvida. E por isso, os gestores das áreas de venda e marketing, que têm clientes com perfil alcançado pela lei, precisam se manterem vigilantes
e atuarem de maneira proativa, antecipando-se aos fatos e criando um ambiente com processos que assegurem a privacidade dos dados de seus clientes, das pessoas naturais com as quais a empresa trabalha. Para concluirmos, é importante ressaltar que a empresa como entidade, ela precisa compreender e também criar meio para que os seus colaboradores também entendam que a LGPD é um marco regulatório do gerenciamento dos dados das pessoas pela organização, independente do seu tamanho, do tipo do seu negócio, se ela usa ou não tecnologias para manipular os dados. Cumprir essa determinação ela requer mudanças de cultura, ela requer também alteração de processos e envolvimento de todas as áreas da empresa. O cumprimento da LGPD não é de exclusividade do setor de vendas e marketing, muito pelo contrário, ela é de todos, como nós temos visto aqui nos vídeos anteriores da empresa, onde abordamos em cada vídeo a responsabilidade de um setor. Chegamos ao final. Se você gostou, se você acredita que essas informações contidas nesse vídeo são relevantes, compartilhe com um amigo, indique para que as pessoas possam acessá-las. Eu te espero na próxima semana, onde nós discutiremos o papel do encarregado de dados, o DPO. Muitíssimo obrigado e até a próxima.